Clarissa está com a gente também para trazer um pouco mais de contexto, Clarissa, sobre esse embate, com os Estados Unidos. Se isso pode, na sua avaliação, Clarissa, desviar o foco da crise interna do governo. O que você está achando dessa estratégia de manter o silêncio? Ninguém fala sobre o assunto por ordem do presidente Lula até que se saiba detalhes do que vem nessa medida, Clarissa. Tainá, muito boa tarde para você, para o Uribe. Um prazer dividir tela aqui com o Daniel Rittner. Fazia tempo que a gente não se cruzava, que nossos horários estão sempre meio desalinhados. Mas, respondendo aqui a sua pergunta, Tainá, todas as nossas apurações, todos nós fomos ouvir integrantes do governo no decorrer das últimas horas aí para tentar entender qual é a reação. E a ordem está muito clara. É, de fato, não atropelar, não botar o carro na frente dos bois. Tem que olhar para essa situação com muito cuidado, muita cautela, para poder avaliar direito qual vai ser o melhor passo a ser dado pelo governo brasileiro caso essas tarifas se confirmem. Um ponto ali que eu senti é que mesmo ali no entorno do presidente Lula tem gente que ainda está meio descrente em relação ao fato de esse confronto se confirmar, Tainá. Porque justamente Donald Trump tem feito ali um misto de aplicação de tarifas e algumas bravatas, tem um jogo político por trás dessa estratégia dele também. Mas dito isso, o que a gente olha e consegue observar para o governo brasileiro? Os mercados não estão alarmados até agora, poderia até ter alguns efeitos positivos do ponto de vista comercial para o Brasil. Falta aí esse canal de diálogo, como trouxe muito bem o Rittner para a gente. Agora, se por acaso esse confronto se concretizar de fato, que se instaure aí um embate entre o governo brasileiro e o governo americano a respeito da produção de aço, das vendas de aço, Lula tem um efeito colateral aí para colher disso tudo, é que ele ganha um novo inimigo externo. Tainá, isso não é pouca coisa para um governo que está passando por uma crise de credibilidade grande, uma crise de popularidade interna com muita pressão na economia, com dificuldade de encontrar um discurso para responder à pressão nos preços aqui no Brasil, em setores estratégicos como alimentos, também em serviços, algo que começa a se desenhar aqui para o governo brasileiro. A gente viu até o presidente Lula tentar jogar essa conta no colo do consumidor nos últimos dias. E tentou jogar de novo em Roberto Campos Neto. Olha, os problemas que a gente tem estão ali no ex-presidente do Banco Central. Isso acaba desviando o foco. Se esse embate com Donald Trump acontecer, Lula passa a ser o porta-voz do Brasil inteiro, esquerda, direita, centro, numa briga com os Estados Unidos. Então, sim, se esse confronto se concretizar, do ponto de vista político, na minha visão, Tainá, abre-se aí um novo caminho para o presidente Lula para fazer esse discurso na área econômica. Se desvia a atenção dos problemas que a gente está enfrentando aqui internamente e Lula passa a ter uma briga grande para brigar com Donald Trump. Vamos esperar para ver se esse confronto de fato vai se confirmar. A gente ainda não tem clareza, vai depender muito do anúncio e o governo, naturalmente, aí está corretíssimo de adotar essa estratégia o mais cautelosa possível para saber exatamente qual passo vai dar, se não vai acabar pisando em falso, né?